Em um canto remoto da Via Láctea, onde os braços espirais da galáxia se tornam mais tênues e o silêncio do vácuo parece mais profundo, existe um pequeno mundo azul. Por milênios, esse planeta foi envolto em uma névoa de esquecimento, uma ilha isolada no oceano infinito do cosmos. O que se conhece de sua trajetória é apenas a superfície de um iceberg gigantesco, uma fração mínima de uma verdade que permanece submersa nas águas do tempo. A história que as civilizações modernas contam sobre si mesmas é muitas vezes uma narrativa simplificada, limitada por padrões de percepção que só aceitam o que pode ser medido, tocado ou pesado. No entanto, há registros que não estão gravados em pedras ou papéis, mas sim na memória vibracional do universo, narrando uma saga que remonta à noite dos milênios. Este mundo, a Terra, não é apenas um acaso biológico, mas o palco de uma complexa trama de exílio e redenção. Um destino traçado para servir como ponto de encontro e confronto para diversas raças planetárias. O cenário é de uma beleza melancólica. Um orbe vibrante, cheio de vida e potencial, mas cercado por uma barreira invisível, uma quarentena imposta por leis que transcendem a compreensão humana imediata. O observador atento perceberia que a atmosfera deste planeta carrega um peso que não é apenas físico. É um peso moral, uma densidade emocional que ecoa dores e erros cometidos em sistemas estelares distantes. Por muito tempo, os habitantes desta ilha cósmica viveram na ilusão de que estavam sozinhos, de que seu horizonte era o limite de toda a existência. Mas a verdade, oculta sob camadas de lendas e mitos, sugere que o passado deste mundo é muito mais complexo e dramático do que a ciência atual ousa imaginar. O que hoje é visto como misticismo ou fantasia pode ser, na verdade, o eco de eventos reais que foram tão avassaladores que a mente humana, em seu estado de fragilidade, preferiu transformá-los em contos para não sucumbir ao peso da realidade. Existe uma tensão latente no ar, um sentimento de que algo grandioso e esquecido está prestes a emergir das profundezas da história. A humanidade caminha sobre os restos de impérios que não apenas dominaram a terra e o mar, mas que um dia tocaram as estrelas com as pontas dos dedos, antes de serem tragados pelo próprio orgulho. O convite aqui é para olhar além do que é visível, para escutar o sussurro que vem do passado remoto, quando o destino de bilhões de almas foi selado por decisões tomadas em assembleias celestes. O palco está montado, as luzes da consciência começam a brilhar sobre as sombras do esquecimento, e a pergunta que paira no ar é: por que fomos isolados e o que realmente aconteceu antes que a história começasse a ser escrita pelos homens? A resposta começa a se delinear nos confins de um passado que a modernidade insiste em ignorar, mas que a alma humana, em seus sonhos mais profundos, jamais esqueceu totalmente. O entendimento do passado terrestre exige uma mudança radical de perspectiva. Se a história oficial se limita ao que pode ser provado por vestígios materiais recentes, a verdadeira saga planetária exige uma sensibilidade capaz de perceber os níveis mais complexos da existência. A percepção moderna, muitas vezes arrogante em sua crença de que atingiu o ápice da evolução, tende a olhar para trás e enxergar apenas primitivismo. No entanto, o universo não opera em uma linha reta de progresso técnico constante. Ele pulsa em ciclos de expansão e contração, de brilho e obscuridade. Houve épocas em que o pensamento e a tecnologia atingiram patamares que fariam as conquistas atuais parecerem rudimentares. Mas esses picos de desenvolvimento ocorreram em contextos que a geologia e a arqueologia tradicionais ainda não conseguem decifrar plenamente. O isolamento da Terra não foi um acidente geográfico, mas uma decisão deliberada baseada em necessidades vibratórias. Imagine uma sociedade cósmica vasta, onde mundos trocam conhecimentos e experiências em uma fraternidade universal. Agora, imagine um grupo de indivíduos que, apesar de sua inteligência e capacidade técnica,
tornam-se tão desequilibrados em seus princípios morais que sua presença ameaça a harmonia de todo o sistema. Para proteger o equilíbrio do cosmos e, ao mesmo tempo, oferecer a esses indivíduos uma oportunidade de reeducação, foi necessário criar um ambiente onde eles pudessem vivenciar as consequências de suas escolhas sem contaminar outras esferas. A Terra tornou-se essa ilha-prisão, um berço de recomeço onde a densidade da matéria serve como um freio para as ambições desmedidas do espírito. O tempo terrestre, com sua lentidão e suas limitações físicas, funciona como uma escola severa, mas necessária. Durante milênios, a humanidade recebeu apenas mensagens fragmentadas do mundo exterior, informações que muitas vezes não podiam ser compreendidas devido à estreiteza dos padrões mentais vigentes. Aqueles que, dentro desta prisão planetária, conseguiam sintonizar frequências mais elevadas e falar sobre a realidade além das fronteiras do orbe, eram frequentemente silenciados pela ignorância e pelo medo. A fé foi a única ferramenta que permitiu a sobrevivência da esperança de um retorno à convivência cósmica. No entanto, por trás dessa aparente solidão, havia um acompanhamento silencioso e constante. O planeta nunca foi abandonado, ele foi colocado em quarentena. As leis de causa e efeito, implacáveis e justas, organizaram o agrupamento de espíritos que compartilhavam dívidas semelhantes e tendências afins. O cenário terrestre é, portanto, um reflexo de uma crise que começou muito longe daqui. Em sistemas como o de uma estrela brilhante na constelação do Cocheiro, ou em outros mundos situados nas proximidades de Vega e Antares. A Terra foi o destino de uma queda existencial, um processo de exílio interplanetário que moldou a base da nossa humanidade. Esta compreensão muda tudo. Não somos nativos isolados evoluindo do nada, mas herdeiros de uma história galáctica traumática, sobreviventes de uma rebelião que ecoou pelos corredores do tempo. A grande questão que agora se apresenta não é apenas sobre o nosso passado, mas sobre o fim desse período de isolamento. O que acontece quando a pena é cumprida? O que ocorre quando a quarentena chega ao fim e as fronteiras começam a se tornar transparentes novamente? O mistério do nosso isolamento guarda a chave para o nosso futuro como comunidade planetária. No centro dessa narrativa estão os personagens invisíveis que governam os destinos dos mundos. A tradição antiga refere-se a eles por nomes variados em diferentes culturas, mas a essência de sua função permanece a mesma. São os arquitetos da ordem cósmica. Em certos momentos cruciais, as decisões sobre o futuro de um planeta não são tomadas por seus habitantes, mas por conselhos de seres que alcançaram níveis de consciência e responsabilidade inimagináveis para a mente humana. Há cerca de 42 mil anos, uma dessas grandes assembleias ocorreu nas chamadas Mansões Celestes. O problema em pauta era urgente. O que fazer com bilhões de seres que, após grandes progressos mentais e tecnológicos, falharam miseravelmente no campo da ética e da fraternidade? Esses indivíduos, oriundos de sistemas como o de uma estrela na região de Cocheiro e outros mundos em evolução, tornaram-se o que se conhece como exilados. Eram seres dotados de um intelecto brilhante, mas cujas inclinações para o orgulho, a dominação e a rebeldia os tornavam incompatíveis com a nova fase de harmonia que seus mundos de origem estavam prestes a ingressar. A solução proposta foi uma medida de misericórdia disfarçada de punição. Alocar esses seres em mundos mais jovens e densos, onde suas vibrações perturbadas encontrariam ressonância com a matéria bruta, e onde eles poderiam, ao mesmo tempo, atuar como catalisadores do progresso para as populações nativas mais primitivas. A Terra foi escolhida como o destino principal para a maior parte desses seres. Naquela época, o planeta já abrigava cerca de 20 bilhões de consciências em diversos estados de evolução, a maioria delas presa a instintos básicos e necessidades materiais primárias.
A chegada dos exilados representaria um choque cultural e vibratório sem precedentes. Entre os grandes nomes que operam nos bastidores desse processo, surgem figuras que a mitologia transformou em deuses e heróis. Um desses arquétipos é o de uma inteligência que muitos chamam de Javé, que se atribui à ordem de isolamento da Terra após uma grande rebelião liderada por uma figura de luz que caiu na sombra, uma referência ao mito de Lúcifer. Contudo, a espiritualidade maior agiu por sobre essas decisões individuais, utilizando a situação para congregar no mundo terreno um conjunto de espíritos problemáticos que seriam os atores principais do drama humano. Esses seres não chegaram todos da mesma forma. Alguns foram transportados apenas em espírito, reencarnando em corpos primitivos para que, através de um longo processo de equalização energética, pudessem se adaptar à vida planetária. Outros, porém, vieram em suas próprias naves, detentores de uma tecnologia que desafia a nossa lógica atual. Eles foram autorizados a intervir diretamente, trazendo conhecimentos que impulsionariam a civilização, mas com o fardo de carregar suas próprias tendências destrutivas. A tensão estava lançada. De um lado, o desejo de redenção e a saudade das estrelas. De outro, o orgulho que os levou ao exílio. A Terra tornou-se um laboratório de almas, onde o brilho do intelecto e a escuridão do ego iniciaram uma dança que dura milênios. O movimento da história começava a ganhar uma velocidade nova, impulsionado por mentes que, embora exiladas, não haviam esquecido o poder que um dia detiveram. A chegada desses seres ao ambiente terrestre não foi apenas um evento espiritual, teve repercussões físicas e tecnológicas profundas. O foco dessa intervenção inicial concentrou-se em uma região que as lendas chamam de Atlântida. Naquela época, a Terra testemunhava o início de uma nova tentativa de civilização, uma que visava integrar o conhecimento avançado dos recém-chegados com as possibilidades do mundo material. Esses exilados, com seus corpos espirituais mais complexos e uma organização fisiológica mais resistente, tinham vidas que se estendiam por períodos muito superiores ao que consideramos normal hoje. Eles trouxeram consigo segredos sobre a energia, a manipulação da matéria e a navegação pelo espaço, que permitiram àquela sociedade atingir níveis de sofisticação que o homem do século XX mal conseguiria conceber. As naves atlantes cruzavam os céus e chegavam a alcançar pontos distantes do sistema solar, estabelecendo um domínio técnico que parecia prometer uma nova era de ouro. No entanto, o progresso material não era acompanhado pelo avanço moral. A fricção entre as diferentes facções de exilados e os povos nativos começou a gerar uma atmosfera de tensão crescente. O orgulho, aquele mesmo vício que os expulsara de seus mundos de origem, floresceu novamente no solo fértil da Terra. Os atlantes, sentindo-se superiores devido ao seu conhecimento, começaram a desenvolver uma postura exclusivista e dominadora. Eles não queriam compartilhar seus avanços com o restante da humanidade, que viam como seres inferiores e ignorantes. Em vez de atuarem como instrutores e guias, tornaram-se tiranos de um império que se fechava sobre si mesmo, alimentado por ambições belicosas e um desejo insaciável de controle. A espiritualidade superior observava o desenrolar desse processo com preocupação. O objetivo da vinda desses seres era a mútua ajuda e o desenvolvimento coletivo, não a criação de uma nova casta de deuses tecnológicos que escravizariam o planeta. As apostas estavam ficando perigosamente altas. Enquanto as naves atlantes tentavam romper as fronteiras do sistema solar para levar sua influência além, o tecido moral daquela civilização apodrecia por dentro. A energia psíquica acumulada no planeta tornou-se densa e tóxica, resultado de explosões de ego, desamor e práticas que distorciam as leis naturais para fins egoístas.
O contraste entre o brilho das cidades de cristal e a escuridão dos corações que as habitavam criava um desequilíbrio vibratório que a própria Terra não poderia sustentar por muito tempo. Cada descoberta científica era imediatamente voltada para o potencial de guerra e dominação. A fraternidade cósmica, que deveria ser o destino final de toda a evolução, parecia uma memória cada vez mais distante para aqueles que agora se viam como senhores do mundo. O que deveria ser um caminho para a libertação estava se tornando uma nova e mais sofisticada prisão. O momento em que a força da natureza e as leis do equilíbrio espiritual interviriam estava se aproximando, pois o universo possui mecanismos de autocorreção que não permitem que o câncer do orgulho se espalhe indefinidamente sem consequências. Dentro do cotidiano Atlante, a vida era uma mistura de maravilhas tecnológicas e sombras psicológicas. Imagine ruas iluminadas por energias que não dependiam de fios, veículos que deslizavam silenciosamente pelo ar e comunicações que atravessavam oceanos em um piscar de olhos. Mas por trás dessa fachada de perfeição, a alma humana vivia em um estado de constante agitação. Aqueles seres, embora detentores de mentes brilhantes, eram assombrados pelas memórias subconscientes de seu exílio. Eles sentiam uma falta profunda de algo que não sabiam nomear, uma saudade das estrelas que se transformava em uma busca frenética por poder aqui na Terra. Os diálogos naqueles tempos não eram apenas sobre ciência, mas sobre como manter o controle sobre as massas e como estender a vida biológica além de seus limites naturais. A obsessão pela imortalidade física e pelo prazer sensorial tornou-se o norte daquela sociedade. A educação, que deveria ser um meio de despertar a consciência, foi transformada em treinamento técnico para a manutenção do império. Os símbolos da época, que outrora representavam a conexão com o sagrado e o cosmos, foram distorcidos para exaltar a figura do governante e a força militar. A relação com o sagrado tornou-se transacional. Rituais complexos eram realizados para atrair energias que pudessem ser usadas na manipulação do clima ou no fortalecimento das defesas territoriais. Enquanto isso, nos arredores desse império reluzente, o restante da população planetária vivia em um estado de quase esquecimento, servindo muitas vezes como mão de obra ou simplesmente sendo ignorada pelos deuses de Atlântida. O abismo social e vibratório entre os Atlantes e os outros povos era tão vasto que a comunicação entre eles se tornara quase impossível. No entanto, em pequenos grupos ocultos, alguns discípulos da luz, seguidores de uma sabedoria mais antiga e pura, tentavam alertar sobre o perigo do caminho que estava sendo trilhado. Esses mensageiros falavam sobre a necessidade de retorno à simplicidade e ao amor, mas suas vozes eram abafadas pelo ruído das máquinas e pelo clamor das festas luxuosas. A percepção de que a civilização estava caminhando para um abismo era clara para aqueles que mantinham a visão espiritual aberta, mas a maioria preferia acreditar na sua própria invencibilidade. A textura emocional daquela época era de uma ansiedade latente, disfarçada de euforia. Cada nova conquista técnica trazia consigo uma sombra maior, um medo inconsciente de que tudo pudesse desmoronar a qualquer momento. A lei de causa e efeito, no entanto, não é movida por desejos ou medos, mas por uma justiça matemática e vibratória. A desarmonia gerada pelo orgulho atlante começou a afetar o núcleo energético do próprio planeta. Mudanças geológicas sutis, tremores que antes eram ignorados, começaram a se tornar mais frequentes. O próprio planeta, como um organismo vivo, reagia à toxicidade das intenções humanas. Uma mudança de tom estava ocorrendo na sinfonia planetária. O que antes era uma melodia de progresso transformava-se em um requiem silencioso para um mundo que se recusava a aprender a lição da humildade.
A complicação definitiva surgiu quando as ambições atlantes começaram a tocar as fronteiras proibidas da realidade cósmica. Não bastava mais dominar a Terra. Eles queriam levar sua influência para além das estrelas, interferindo em equilíbrios que não lhes pertenciam. A tecnologia de propulsão espacial, que poderia ter sido usada para o intercâmbio pacífico, estava sendo adaptada para fins de conquista interplanetária. Isso acendeu um alerta vermelho nos conselhos que vigiavam a quarentena terrestre. Se os exilados, ainda presos às suas tendências rebeldes, conseguissem sair do isolamento antes de sua transformação moral, eles poderiam espalhar o vírus da desórdia por outros mundos em evolução. A Terra, que deveria ser um hospital e uma escola, corria o risco de se tornar um foco de infecção galáctica. Internamente, a sociedade atlante começou a se fragmentar. Diferentes grupos de poder disputavam o controle das tecnologias mais avançadas, levando o Império a uma guerra civil fria que drenava as energias do planeta. A contradição era gritante. Seres capazes de manipular a energia atômica e o magnetismo terrestre não conseguiam controlar a própria raiva ou inveja. Esse teste de caráter foi o ponto de ruptura. A espiritualidade superior, sob a orientação de mestres que zelavam pela harmonia do sistema, percebeu que a experiência atlante, em sua forma atual, havia se tornado um impedimento para a evolução da humanidade como um todo. O orgulho do conhecimento havia sufocado a semente da fraternidade. A civilização que deveria ser a ponte para o futuro tornou-se um muro que impedia a passagem da luz. O conflito não era apenas político ou militar, mas vibratório. As correntes de pensamento negativo emitidas pela coletividade atlante criaram uma espécie de tormenta magnética que envolvia o globo, dificultando até mesmo a assistência espiritual mais direta. Seres de mundos evoluídos que desejavam ajudar não conseguiam se aproximar da atmosfera terrestre sem serem atingidos por essa carga pesada de formas pensamento destrutivas. A interação entre o elevado padrão vibratório dos visitantes e a densidade agressiva dos terráqueos seria fatal para ambos, como um choque elétrico de proporções catastróficas. Era necessário uma intervenção cirúrgica, uma reprogramação evolutiva que pudesse desfazer o nó que o orgulho havia criado. O destino da Atlântida estava sendo selado nos planos invisíveis, enquanto seus habitantes continuavam a celebrar suas conquistas, ignorando que os alicerces de seu mundo estavam sendo removidos. A tensão no ar era agora palpável, um silêncio antes da tempestade que faria o mundo tremer e as águas reclamarem o que a soberba havia construído. O tempo das advertências havia passado. O tempo das consequências estava batendo à porta, e nada do que a tecnologia pudesse fazer seria capaz de deter a força da lei universal que exige o equilíbrio de todas as coisas. A aproximação do clímax foi marcada por uma sensação de inevitabilidade. Nos grandes centros de Atlântida, os cientistas mais sensíveis começaram a notar anomalias que suas equações não conseguiam explicar. O eixo magnético do planeta apresentava oscilações estranhas, e o comportamento das marés sugeria um desconforto profundo nas profundezas dos oceanos. No entanto, a liderança política e militar, cega pela própria arrogância, interpretava esses sinais como desafios técnicos a serem superados, e não como avisos de uma natureza que não mais suportava o fardo do ego humano. O ritmo da vida acelerou-se em uma tentativa desesperada de ignorar o óbvio. Enquanto isso, nos planos espirituais, o trabalho era de preparação para o resgate do que fosse possível salvar e para a transição dos bilhões de consciências que seriam afetadas pela catástrofe iminente. A pressão aumentava a cada hora. Os seguidores de uma sabedoria mais pura, que antes eram ridicularizados, agora eram vistos com um temor silencioso por aqueles que sentiam o fim se aproximar. O peso das escolhas feitas ao longo de milênios estava prestes a se concentrar em um único momento de ajuste.
A civilização Atlante estava no topo de sua glória material, mas na base de sua miséria espiritual. Era uma estrutura magnífica construída sobre areia movediça. A decisão de encerrar aquele ciclo não foi um ato de castigo divino, mas uma necessidade biológica e espiritual. Tal como um cirurgião que remove um tumor para salvar o corpo, a ordem cósmica precisava extirpar a experiência Atlante para que o resto do planeta pudesse ter uma chance de futuro. O orgulho exclusivista, a recusa em se misturar com os outros povos e a tendência à dominação haviam criado um beco sem saída evolutivo. Se Atlântida continuasse a crescer naquelas condições, a Terra seria condenada a uma estagnação permanente. O momento da transição exigia uma precisão absoluta. As hostes que governam as energias planetárias começaram a alinhar as forças geológicas e espirituais para o grande evento. A atmosfera tornou-se carregada, como se o ar estivesse eletrizado por uma expectativa invisível. Pessoas comuns sentiam um aperto no peito, uma tristeza sem nome que atravessava gerações. A certeza de que o mundo, tal como o conheciam, estava prestes a mudar para sempre, começou a se infiltrar até nos corações mais endurecidos. Não havia mais espaço para negociações com a lei de causa e efeito. O tempo de semear havia acabado, e a colheita, vasta e avassaladora, estava pronta para ser recolhida sob o céu de uma civilização que esqueceu de olhar para cima com humildade. O cenário estava pronto para o ato final de uma tragédia que serviria de lição para todas as eras futuras. Então o céu se abriu e a terra clamou. O momento da grande revelação e do colapso final chegou com uma fúria que nenhuma tecnologia Atlante pôde conter. Em uma sequência de eventos que redesenhou o mapa do mundo, o orgulhoso império que um dia tocou as estrelas viu seus alicerces serem engolidos pelo oceano. As naves, que eram o símbolo do seu poder, tornaram-se inúteis diante da magnitude das forças naturais que foram desencadeadas. Ouro, cristal e conhecimento tecnológico foram submersos em um turbilhão de águas e fogo, marcando o fim da segunda e mais potente tentativa de civilização Atlante. No continente que hoje conhecemos como a base da cultura ocidental e em outras áreas que hoje são apenas leitos oceânicos, o grito de uma era que se findava ecoou por todo o planeta. Foi um ponto de virada dramático. A humanidade, que estava prestes a se tornar uma ameaça cósmica em seu estado de desequilíbrio moral, foi reconduzida à sua realidade de fragilidade e dependência. A queda não foi apenas física, mas vibratória. Com a destruição dos seus centros de poder, os exilados que sobreviveram viram-se despojados de suas ferramentas e de seu status de deuses. O trauma desse evento foi tão profundo que se gravou no subconsciente coletivo como o mito do dilúvio, presente em quase todas as culturas da Terra. Naquele instante de colapso, o orgulho foi substituído pelo pavor e a certeza da dominação pela urgência da sobrevivência básica. Milhares de anos de progresso técnico desapareceram em poucos dias, deixando para trás apenas fragmentos de conhecimento e uma imensa dívida moral a ser paga. O evento serviu como um reset planetário, uma limpeza necessária para que novas sementes pudessem ser plantadas em solo menos intoxicado pela arrogância. A Terra voltou a ser um mundo de silêncio e sombras por um tempo, enquanto as poeiras da catástrofe se assentavam. As consciências que desencarnaram em massa durante o desastre foram congregadas em zonas de recuperação espiritual, onde a realidade de seus erros lhes foi apresentada sem os filtros da ilusão material. O turning point foi claro. O caminho do ego leva ao desaparecimento. O caminho da fraternidade é o único que permite a permanência no concerto cósmico. A transição para a clareza foi dolorosa, mas necessária. Aqueles que antes se viam como senhores do universo agora eram apenas náufragos em um planeta que precisavam aprender a respeitar. A civilização Atlante, em sua queda, deixou uma lição que reverberaria por milênios.
O conhecimento sem amor é uma arma que acaba por destruir quem a empunha. O mundo que emergiu após as águas não era mais o mesmo. Era um lugar de recomeço, onde a memória do brilho perdido serviria tanto como um estímulo para o progresso, quanto como um aviso contra a repetição dos mesmos erros. O rescaldo imediato da queda foi um cenário de desolação e transformação silenciosa. Onde antes pulsavam cidades vibrantes e tecnologias que desafiavam a gravidade, agora restava apenas o som das ondas e o vento soprando sobre ruínas submersas. O choque foi tão vasto que alterou não apenas a geografia, mas a própria psique dos sobreviventes. Aqueles que estavam em missões em outros continentes ou que conseguiram escapar em pequenas embarcações e naves para regiões remotas, como no continente americano, na Europa ou na Ásia, viram-se subitamente isolados, sem o suporte logístico e energético de sua metrópole. A queda de Atlântida representou o fim da ajuda indireta que os exilados, em sua arrogância, haviam transformado em dominação. A primeira onda de consequências foi emocional. Uma depressão coletiva profunda, um sentimento de perda de identidade que afetou tanto os seres mais evoluídos quanto os nativos que deles dependiam. O conhecimento técnico, sem a infraestrutura necessária para ser mantido, começou a se perder rapidamente, transformando-se em rituais incompreendidos ou em lendas que os descendentes mal conseguiriam acreditar. A Terra entrou em um período de estagnação tecnológica e moral que duraria séculos. A quarentena cósmica que os Atlantes tentaram romper tornou-se ainda mais rigorosa. As comunicações com o exterior cessaram completamente, deixando o planeta em um silêncio sideral absoluto. No plano espiritual, a tarefa era hercúlea. Organizar os bilhões de seres que agora se encontravam em estado de confusão mental e sofrimento profundo. A separação entre as diferentes correntes vibratórias tornou-se mais evidente. Houve um hiato, um suspiro longo e pesado na história planetária, onde o peso dos eventos precisava ser assimilado. A atmosfera psíquica do planeta, antes carregada de agressividade e ambição, agora estava impregnada de luto e arrependimento. Esse tempo de pausa foi fundamental para que a poeira baixasse e para que os sobreviventes pudessem começar a se integrar com as populações nativas de forma mais humilde. O que fora negado pelo orgulho, a mistura e o compartilhamento de sabedoria, agora era imposto pela necessidade de sobrevivência. Os antigos mestres tornaram-se instrutores de agricultura e de artes básicas, escondendo seus segredos em símbolos que apenas os iniciados do futuro poderiam decifrar. O isolamento forçado serviu para que cada indivíduo olhasse para dentro de si e confrontasse os monstros que o orgulho havia criado. A Terra, agora limpa das estruturas colossais da Atlântida, tornava-se novamente um campo de terra batida, esperando por novas sementes que, desta vez, deveriam ser regadas com a água da fraternidade e não com o sangue da dominação. Com o passar dos séculos após a catástrofe, a população terrestre começou a se reorganizar em torno de 3 grandes correntes vibratórias, que definiriam o destino do planeta por milênios. A primeira delas era composta pelos seguidores conscientes da rebelião original, mentes que ainda guardavam memórias precisas do poder que detinham e que se recusavam a aceitar a derrota. Eles formaram uma falange organizada, tentando manter o controle sobre o orbe a partir das sombras, transformando a Terra em um quartel-general de resistência contra as forças da harmonia cósmica. A segunda corrente, muito mais numerosa, era formada por seres que não possuíam um ideal claro, mas que estavam profundamente presos às suas tendências primitivas. Eram almas escravizadas por instintos de violência, necessidades materiais grosseiras e desequilíbrios psicossexuais. Esses seres, muitas vezes descritos em mitologias como figuras demoníacas ou dementadas, serviam como massa de manobra para a primeira falange,
sendo usados em processos obsessivos que mantinham o planeta em um estado de constante desarmonia. A terceira corrente, no entanto, era formada pelos seguidores da luz e da sabedoria, seres que, infiltrados em diversos níveis da sociedade, trabalhavam incansavelmente para sensibilizar e esclarecer as consciências, recrutando novos adeptos para a causa da fraternidade. A luta entre essas forças não era o clássico conflito entre o bem e o mal, como muitas vezes é simplificado, mas uma batalha entre a ignorância do orgulho e a clareza da humildade. A resolução que emergiu desse caos foi a lenta e dolorosa integração dos conhecimentos atlantes no tecido das culturas nativas. Os sobreviventes, ao se espalharem pelo mundo, levaram consigo fragmentos de ciência, astronomia e medicina, que plantaram as sementes das civilizações que viriam a florescer em regiões do continente americano, na África e na Ásia. O que fora negado pelo orgulho exclusivista foi finalmente distribuído pela necessidade de sobrevivência. Essa transformação interna foi o verdadeiro legado da queda. A compreensão de que ninguém evolui sozinho e que o destino de um é o destino de todos. O planeta começou a se preparar para um novo ciclo de experiência, um em que a lição da Atlântida serviria de base para todas as futuras tentativas de progresso. A espiritualidade superior, observando essa nova configuração, decidiu iniciar um longo processo de educação moral que passaria por grandes instrutores e mestres ao longo da história, visando a futura reintegração da Terra à comunidade cósmica. O caminho ainda seria longo e cheio de tropeços, mas a semente da consciência havia sido plantada de forma indelével no solo fértil do sofrimento humano. Ao olharmos para essa vasta narrativa, percebemos que a história da Terra é, na verdade, a história de uma cura coletiva. O exílio dos seres de outros mundos e a subsequente ascensão e queda da Atlântida não foram eventos isolados, mas partes de um plano pedagógico de escala universal. O fio condutor de tudo isso é a necessidade de reconciliar o progresso mental com a evolução moral. O grande erro que levou ao isolamento do nosso planeta foi a crença de que a tecnologia e o intelecto poderiam substituir a fraternidade e o amor. As três correntes que se formaram após a queda, os rebeldes conscientes, os perdidos em instintos e os trabalhadores da luz, continuam a atuar no cenário terrestre até os dias de hoje, moldando as nossas lutas sociais, políticas e espirituais. O significado mais profundo dessa jornada é que a Terra é uma ilha de oportunidades, um local onde os erros do passado podem ser transformados em sabedoria para o futuro. A reintegração cósmica, que é o objetivo final de todo esse processo, não é apenas um evento diplomático entre planetas, mas uma mudança de estado vibratório. Ela ocorre quando uma massa crítica de consciências atinge o entendimento de que o universo é uma unidade e que a quarentena só pode ser suspensa quando não formos mais uma ameaça para nós mesmos ou para os outros. A herança Atlante, com seus sucessos e fracassos, vive em cada um de nós, na nossa busca incessante por conhecimento e na nossa dificuldade de conviver em paz. A síntese dessa história nos mostra que o orgulho é a barreira que nos mantém isolados, enquanto a humildade é a chave que abre as portas do cosmos. Estamos vivendo o fim de um ciclo de exílio e o início de uma era de reencontro. A consciência de que somos cidadãos do universo, temporariamente retidos em uma escola de recuperação, deve nos motivar a trabalhar pela nossa própria transformação. O passado perdido, com suas glórias e catástrofes, está vindo à tona para que possamos finalmente compreender quem somos e para onde estamos indo. A história não é um círculo fechado, mas uma espiral ascendente. Cada queda nos ensina como nos levantar com mais força e clareza. O horizonte que se desenha diante de nós é o de um mundo reintegrado, onde a luz da sabedoria não será mais usada para dominar, mas para iluminar o caminho de todos os seres que compartilham este pequeno e precioso orbe azul.
Ao chegarmos ao final desta reflexão sobre os segredos do passado e as promessas do futuro, resta-nos uma certeza: o isolamento da Terra está chegando ao fim. O longo período de quarentena, marcado por dores, exílios e impérios que se perderam no tempo, cumpriu seu propósito educativo. A humanidade, forjada no cadinho das experiências atlantes e nas lutas entre as falanges de luz e sombra, amadureceu o suficiente para começar a ouvir novamente as vozes das estrelas. A lição deixada pelas civilizações que nos antecederam é clara: nenhuma conquista exterior tem valor se não for acompanhada por uma conquista interior. A verdadeira tecnologia que precisamos desenvolver não é a de naves que cruzam o espaço, mas a de corações que cruzam abismos de indiferença e orgulho. O fechamento deste ciclo nos convida a uma postura de profunda humildade e renovação. É tempo de deixar para trás os lenços de guerra e empunhar os lenços brancos da paz, sinalizando para os mestres planetários e para os nossos irmãos de outros mundos que estamos prontos para a convivência fraterna. A reintegração cósmica não é algo que acontecerá apenas no céu, mas sim algo que deve começar dentro de cada indivíduo, na disposição de abandonar o egoísmo e abraçar a solidariedade universal. O que antes parecia ser uma punição, o exílio e a solidão planetária, revela-se agora como um gesto de amor supremo da vida, que nos permitiu errar e aprender em um ambiente protegido. Agora, os portões da prisão espiritual estão se abrindo, não porque a lei mudou, mas porque nós mudamos. O futuro que nos espera é de uma beleza que a mente atlante, em sua maior glória, não pôde imaginar, pois será um mundo onde o brilho do sol será refletido em olhos que não mais buscam o domínio, mas o serviço. Que cada um de nós possa se sentir parte desse grande retorno, reconhecendo-se como um viajante das estrelas que finalmente está encontrando o caminho de casa. A noite dos milênios está terminando e o amanhecer da nova era já começa a colorir o horizonte da nossa consciência. Que a luz da verdade nos guie e que a fraternidade cósmica deixe de ser um sonho para se tornar a nossa realidade cotidiana. O universo espera por nós e a Terra, finalmente, voltará a ser o que sempre foi destinada a ser. Um jardim de confraternização para todas as raças planetárias, unidos sob o mesmo sol de justiça e amor.